E aí, pessoal? Tudo pronto para a gente começar mais um mergulho profundo. Hoje a gente vai se aventurar pelas páginas de Pedras Vivas, transformando sua jornada espiritual com fé autêntica. Que legal. A ideia é ir além daquela leitura básica, só. É. A gente quer desvendar as ideias principais desse livro e entender como ele propõe uma nova visão sobre o crescimento numa fé cristã. É isso aí. E o que me chamou a atenção de cara nesse livro foi a forma como ele nos convida a repensar na nossa fé. A sair do automático, da mesmice, sabe? E construir uma vida espiritual mais autêntica, mais profunda. É verdade. E já que você falou em repensar a fé, uma coisa que me deixou bastante curioso foi o título do livro, Pedras Vivas. Sim. O que será que o autor quis dizer com essa metáfora, né? Essa metáfora é o coração do livro, né? E ela é bem poderosa. O autor usa essa imagem da pedra viva para desafiar a ideia do cristão passivo, sabe? Aquele que só ouve, só obedece sem questionar. Ele nos coloca como participantes ativos de uma construção divina, sabe? Em constante movimento, em constante transformação. Interessante. E essa ideia de constante transformação me lembrou de um trecho do livro que me marcou bastante. O autor fala que a grandeza da graça divina reside justamente em sua capacidade de nos aceitar exatamente como somos, mesmo em nossa imperfeição. Que mensagem libertadora. Nossa, com certeza. É justamente essa graça, esse amor incondicional de Deus que nos impulsiona nessa jornada de transformação. A gente não precisa ser perfeito, seguir todas as regras à risca para ser aceito por Ele. A mudança acontece a partir dessa aceitação, quando a gente se liberta do peso da perfeição. É verdade. É como se a gente pudesse respirar aliviado, né? Saber que Deus nos ama do jeito que a gente é. Isso aí. E essa ideia de que a graça é a base da nossa transformação me leva a outro ponto que achei bem importante no livro. A ênfase numa fé que vai além dos sentimentos. Sim. Uma fé sólida, ancorada, na verdade, da palavra de Deus. Como que Pedras Vivas aborda essa questão? É bem comum, principalmente quando a gente passa por momentos difíceis, deixar que as emoções ditem a nossa fé, né? A gente fica vulnerável e inseguro. Aí a fé acaba se tornando instável. Mas o livro nos mostra que uma fé autêntica precisa ter raízes profundas, firmes. Precisa estar firmada naquilo que é imutável, na nossa âncora, a palavra de Deus. É como se a gente precisasse construir uma base sólida para a nossa fé, né? Um alicerce firme que possa resistir aos vendavais da vida. E Pedras Vivas usa uma analogia bem interessante para ilustrar isso. É verdade. O autor compara a fé a um navio ancorado em princípios sólidos, capaz de enfrentar qualquer tempestade. Entendi. Ele enfatiza que a gente precisa buscar essa firmeza na palavra de Deus e não em sentimentos passageiros. Faz muito sentido. Mas como a gente pode, na prática, fortalecer essa fé? O que Pedras Vivas sugere? Um livro nos convida a sermos intencionais na nossa busca por Deus, a criarmos uma rotina de estudo da Bíblia, de oração, de meditação. É como se a gente estivesse nutrindo a nossa fé, sabe? Regando-a com a palavra de Deus, alimentando-a com a oração. E à medida que a gente se aprofunda nessa busca, a fé deixa de ser um fardo e se torna um privilégio. É verdade. E falando em privilégio, um ponto que chamou atenção foi a forma como o livro retrata a presença de Cristo na nossa vida. Não como uma figura histórica distante, mas como um parceiro ativo na nossa transformação. Você lembra daquele trecho que fala sobre a mediação de Cristo? Sim, um dos trechos mais poderosos do livro. O autor descreve Cristo como um mediador incansável, que está constantemente intercedendo por nós, nos guiando, nos fortalecendo. É como se ele estivesse ali do nosso lado nos momentos de dificuldade, nos impulsionando a seguir em frente. Nossa, essa imagem me tocou bastante. Saber que a gente não está sozinho nessa jornada, que Cristo está ao nosso lado nos dá uma força enorme, né? Sem dúvida. É como ter um amigo, um irmão mais velho, que nos conhece profundamente, nos ama incondicionalmente e está sempre pronto a nos ajudar. É verdade. E esse amor, essa presença constante de Cristo, nos encoraja a sair da nossa zona de conforto, a enfrentar os desafios, a buscar um crescimento real na nossa fé. Por falar em zona de conforto, o livro faz um alerta importante sobre os perigos de ficarmos estagnados na nossa vida espiritual, como Pedras Vivas nos desafia a sair dessa inércia. O autor usa a imagem da zona de conforto espiritual para descrever aquela situação em que a gente se acomoda, sabe? Começa a viver a fé no automático, sem paixão, sem buscar uma experiência mais profunda com Deus. É como um relacionamento que esfriou, que perdeu a intensidade. E o que a gente pode fazer para reacender essa chama, para sair dessa estagnação? O livro nos convida a sermos inquietos na fé, a questionarmos, a buscarmos, a nos desafiarmos constantemente. E isso pode significar romper com velhos hábitos, experimentar novas formas de se conectar com Deus, se abrir para novas experiências. Então, sair da zona de conforto espiritual exige coragem, né? Disposição para se aventurar em águas mais profundas. Exatamente. É como explorar um novo território. Descobrir paisagens incríveis que a gente nem imaginava que existiam. E Pedras Vivas nos assegura
que essa aventura vale a pena, que os tesouros que encontramos nessa busca superam os desafios. Que legal! E essa busca por águas mais profundas, essa coragem de se aventurar na fé, me lembra de outro ponto que me impactou no livro. A questão da batalha espiritual. Sim. Como Pedras Vivas aborda essa temática. O livro vai além daquela visão tradicional de uma batalha contra forças externas, sabe? Eles mostram que a luta mais importante é aquela que travamos dentro de nós mesmos. Contra os nossos medos, as nossas inseguranças, as mentiras que o inimigo tenta plantar na nossa mente. É uma batalha diária, que exige vigilância, disciplina e, acima de tudo, a compreensão da nossa verdadeira identidade em Cristo. Nossa, isso faz muito sentido. Às vezes a gente se deixa levar pelas vozes que nos dizem que a gente não é capaz, que a gente não é amado, que a gente não tem valor. Mas Pedras Vivas nos lembra que em Cristo somos novas criaturas, somos filhos amados de Deus, somos mais que vencedores. E entender essa verdade nos fortalece para vencer essas batalhas internas, né? Com certeza. Quando a gente compreende quem somos em Cristo, quando a gente se enxerga com os olhos de Deus, a gente se liberta das amarras do passado, das mentiras que nos prendiam, e a partir daí a gente pode viver a vida abundante que Ele nos prometeu. Uma vida livre de medo, de culpa, de insegurança. Que mensagem poderosa. É como Pedras Vivas nos guia nessa caminhada rumo à liberdade e à vida abundante. Sim. O que o livro nos ensina sobre como colocar tudo isso em prática. O livro nos apresenta um caminho de transformação que começa com a mudança da nossa mente, com a renovação dos nossos pensamentos. E essa mudança, segundo Pedras Vivas, se dá através da meditação constante na Palavra de Deus. É como se a gente estivesse reprogramando a nossa mente, substituindo os pensamentos negativos, limitantes, pelas verdades da Bíblia. E como a gente pode fazer isso na prática? O livro dá dicas de como meditar na Palavra de Deus. Sim. Ele sugere que a gente leia a Bíblia com atenção, que reflita sobre cada versículo, que busque entender o significado de cada palavra. E mais importante, que a gente aplique os ensinamentos da Bíblia na nossa vida, que transforme a nossa maneira de pensar e de agir. Parece que o propósito de Pedras Vivas é nos levar a um nível mais profundo de intimidade com a palavra de Deus, né? Não apenas ler por ler, mas absorver os seus ensinamentos, internalizar as suas verdades e deixar que elas transformem a nossa vida de dentro para fora. Exatamente. E essa transformação interior vai se refletir em todas as áreas da nossa vida. Nos nossos relacionamentos, nas nossas decisões, nossas atitudes, na forma como enfrentamos os desafios, na forma como amamos, na forma como perdoamos. É como se a palavra de Deus fosse um fertilizante que faz a nossa fé florescer, que nos impulsiona a crescer, a dar frutos. E esses frutos, por sua vez, impactam o mundo ao nosso redor, né? Sem dúvida, é como aquela frase que diz: seja a mudança que você quer ver no mundo. Quando a gente se deixa transformar pela palavra de Deus, a gente se torna um agente de transformação. Uma pedra viva que irradia a luz de Cristo para todos ao seu redor. Que lindo! E essa ideia de sermos pedras vivas no mundo, de impactarmos o nosso redor com a luz de Cristo, me leva a um outro ponto que me deixou curioso no livro. A questão do propósito. Sim. Pedras Vivas aborda essa busca por um sentido maior na vida. Sim. O livro nos mostra que fomos criados com um propósito, com uma missão única a cumprir. E essa missão, segundo Pedras Vivas, está diretamente ligada aos nossos dons, aos nossos talentos, àquilo que nos faz vibrar, que nos move. E como a gente pode descobrir esse propósito, essa missão que Deus tem para cada um de nós? O livro dá alguma dica? O autor nos convida a fazer uma autoanálise sincera, sabe? A olhar para dentro de nós mesmos e identificar quais são os nossos talentos, as nossas paixões, as áreas em que nos destacamos. E, mais importante, a buscar em Deus a direção, a sabedoria, para usar esses dons da melhor maneira possível, a serviço do seu reino. Então, a descoberta do nosso propósito passa por um processo de autoconhecimento, de busca em Deus, entendimento dos nossos talentos, né? E de como a gente pode usá-los para fazer a diferença no mundo. Isso mesmo. E o livro nos garante que quando a gente encontra o nosso propósito, quando a gente se coloca à disposição de Deus para realizar a sua obra, a nossa vida ganha um novo sentido, uma nova energia. A gente se sente mais realizado, mais feliz, mais completo. Inspirador. E essa busca pelo propósito, essa vontade de fazer a diferença no mundo, me faz pensar em outro aspecto que Pedras Vivas aborda, a questão do legado. Que o livro nos ensina sobre a importância de deixarmos uma marca positiva no mundo. O autor nos desafia a pensar além do nosso tempo aqui na Terra, a construir um legado que transcende a nossa existência física. E esse legado, segundo Pedras Vivas, não se constrói com bens materiais, com fama ou poder. Ele se constrói com as nossas ações, com o nosso exemplo, com o impacto que causamos na vida das pessoas. É como se a gente estivesse plantando sementes que vão gerar frutos por muitas gerações, né? Um legado de amor, de fé, de esperança, de valores que inspiram e transformam vidas. Exatamente. E Pedras Vivas
Vivas nos mostra que cada um de nós, por mais simples que seja a nossa vida, tem o poder de deixar um legado positivo no mundo. Basta que a gente viva com um propósito, que a gente ame de verdade, que a gente se doe, que a gente busque fazer a diferença, por menor que ela seja. Que mensagem linda e encorajadora. E essa ideia de construir um legado positivo, de deixar a nossa marca no mundo, me leva a uma última pergunta. Qual a mensagem central que Pedras Vivas nos deixa? Qual a sua principal lição? Eu diria que a principal lição de Pedras Vivas é que a transformação espiritual é um processo contínuo, uma jornada que dura a vida toda. E essa jornada nos convida a sair da zona de conforto, a buscar uma fé autêntica, alicerçada na palavra de Deus, a viver com propósito, a amar de verdade, a construir um legado positivo no mundo. E essa jornada, embora desafiadora, é recompensadora, né? Ela nos leva a uma vida mais plena, mais feliz, mais significativa. Com certeza. E Pedras Vivas nos mostra que essa jornada, embora individual, não precisa ser solitária. Nós temos a companhia constante de Cristo, o apoio da comunidade cristã, a força da palavra de Deus e a certeza de que ao final da caminhada a vitória nos espera. Que lindo! E aí, pessoal, de volta para o nosso mergulho em Pedras Vivas. Na primeira parte, a gente explorou um pouco da ideia do cristão como pedra viva, né? Sempre em transformação. Vimos também a importância da graça de Deus nesse processo e como ter uma fé sólida baseada na palavra. É verdade. A gente viu como Pedras Vivas nos desafia a sermos cristãos mais ativos, buscando um relacionamento autêntico com Deus. E aquele papo sobre a zona de conforto espiritual ficou na minha cabeça. Me explica melhor como o livro aborda isso. O livro usa essa ideia da zona de conforto espiritual para mostrar aqueles momentos em que a gente se acomoda na fé, sabe? Faz tudo no automático, sem buscar um crescimento real. A gente se contenta com a fé superficial e deixa de experimentar a profundidade do relacionamento com Deus. E como Pedras Vivas nos ajuda a saber se estamos presos nessa zona de conforto. Quais os sinais, sabe? O livro nos convida a fazer uma autoanálise, sabe? Sincera. A gente precisa se perguntar como está a minha fé. Está morna, fria ou fervendo de paixão por Deus? Será que estamos buscando Deus de todo o coração, só cumprindo rituais religiosos? Essa pergunta é forte. Me fez pensar em como às vezes a gente se engana, achando que está tudo bem na nossa vida espiritual. Mas na verdade a gente está só na superfície sem mergulhar de verdade na fé. Exatamente. E Pedras Vivas nos alerta que essa acomodação, essa estagnação espiritual é um terreno perigoso. Abre espaço para dúvidas, desânimo, frieza na fé. É como uma planta que não recebe água nem luz do sol, sabe? Ela murcha, pede a força. E o que a gente pode fazer para sair dessa zona de conforto? Para reacender a chama da fé? Pedras Vivas dá alguma dica. O livro nos convida a sermos ousados na fé, a buscarmos experiências mais profundas com Deus. Isso pode ser romper com rotina, experimentar novas formas de oração, de estudo da Bíblia, de adoração. Lembra que o livro usa uma analogia interessante para falar dessa necessidade de sair da zona de conforto. Ele compara a vida cristã como expedição, né? É isso. O autor nos convida a sermos exploradores da fé, a navegar em águas profundas, a escalar montanhas, a desbravar novos territórios espirituais. E ele garante, nessa aventura a gente vai encontrar paisagens incríveis, tesouros que nem imaginamos. Que legal. Mas, falando a verdade, me dá um pouco de medo. E se eu me perder nessa expedição? Se eu não conseguir enfrentar os desafios? É normal sentir medo do que a gente não conhece. Mas Pedras Vivas nos garante. Nessa jornada, não estamos sozinhos. Temos a companhia de Cristo, nosso guia experiente, que nos conduz com segurança pelos caminhos da fé. Foi bom. Saber que temos um guia tão poderoso nos dá coragem para enfrentar qualquer coisa, né? Sem dúvida. E Pedras Vivas nos dá as ferramentas certas para essa expedição. Ele nos ensina a usar a palavra de Deus como bússola para nos orientar, a oração como mapa para traçar a rota, a fé como um kit de sobrevivência para superar os obstáculos. Gostei dessa analogia. E me lembrei de um trecho do livro que me marcou. O autor fala que a fé é como um músculo que precisa ser exercitado. Como a gente coloca isso em prática? O livro incentiva a gente a ter uma vida devocional constante, a dedicar tempo todo dia para ler a Bíblia, orar, meditar. É como se a gente estivesse alimentando a nossa fé, deixando-a forte para enfrentar os desafios da jornada. E além da nossa vida devocional, o livro também fala da importância da comunidade, né? De ter irmãos na fé que nos apoiam, nos motivam, nos ajudam a crescer. Com certeza. Pedras Vivas mostra que a vida cristã não foi feita para ser vivida sozinho. A gente precisa uns dos outros, do apoio, do incentivo, da correção. É na comunidade que a gente compartilha o que vive, aprende, cresce e se fortalece. É como se a comunidade fosse um acampamento base, né? Um lugar seguro para descansar, recarregar as energias, trocar ideias com outros exploradores da fé e se preparar para continuar a jornada. Isso aí. E Pedras Vivas nos desafia a participar dessa comunidade, a ajudar no crescimento dos nossos irmãos, a sermos instrumentos de Deus na vida uns dos outros. E falando em desafios,
Pedras Vivas também fala da batalha espiritual, né? Lembro que o livro mostra uma visão bem interessante sobre essa luta. Sim, ele vai além daquela ideia tradicional de uma guerra contra demônios. Ele mostra que a batalha espiritual é principalmente uma luta dentro da gente. Tá bom assim. É uma luta contra os nossos pensamentos, as nossas emoções, contra o nosso egoísmo. É uma luta para vencer o medo, a insegurança, a dúvida. É alinhar nossa vontade com a vontade de Deus. Nossa, agora eu entendi a batalha espiritual de outro jeito e como Pedras Vivas ensina a gente a vencer essa luta interna. O livro nos equipa com as armas espirituais. A palavra de Deus, a oração, a fé, o jejum e a comunhão com os irmãos. E ensina a gente a usar cada uma com sabedoria, estratégia e disciplina. E qual a importância da disciplina nessa batalha? A disciplina é essencial para a gente se manter firme quando o inimigo ataca. É como um treinamento que nos prepara para enfrentar os desafios da batalha. Pedras Vivas incentiva a gente a ter uma rotina de oração, de estudo da Bíblia, de jejum. É como se a gente estivesse construindo uma fortaleza interior, né? Fortalecendo as nossas defesas para resistir aos ataques. Exatamente. E Pedras Vivas mostra que essa fortaleza é construída com os tijolos da palavra de Deus, o cimento da oração, as vigas da fé. E qual é o papel da fé nessa batalha? A fé é o nosso escudo, que nos protege dos ataques do mal. É a nossa confiança na vitória de Cristo, que nos garante a vitória em todas as batalhas. Pedras Vivas nos convida a fortalecer a nossa fé, a confiar em Deus, a descansar nas suas promessas. E essa confiança em Deus, essa fé forte, nos leva a outro ponto do livro, a questão da identidade. Como Pedras Vivas nos ajuda a entender quem somos em Cristo. O livro nos liberta daquelas falsas identidades que o mundo tenta colocar na gente, sabe? Aquela ideia de que o nosso valor está na aparência, no sucesso, nas coisas que temos. Pedras Vivas mostra que a nossa verdadeira identidade está em Cristo. E o que significa ter a nossa identidade em Cristo? Significa que somos filhos amados de Deus, herdeiros das suas promessas. Significa que o nosso valor não depende do que temos ou fazemos, mas de quem somos em Cristo. E essa compreensão da nossa verdadeira identidade nos fortalece na batalha espiritual, né? Sim. Quando a gente se enxerga como o filho amado de Deus, a gente se liberta do medo, da insegurança. A gente passa a viver com a certeza de que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Que mensagem poderosa! E como essa nova identidade, essa certeza da vitória em Cristo muda a nossa vida? Ela nos leva a viver uma vida de santidade, de obediência à palavra de Deus, de serviço ao próximo. Ela nos liberta para amar de verdade, para perdoar, para sermos instrumentos da graça de Deus no mundo. E essa vida transformada de santidade e de serviço é o que nos torna pedras vivas de verdade, né? Como o livro descreve o impacto de uma pedra viva no mundo. O livro mostra que uma pedra viva é um agente de transformação, um canal da graça de Deus, um farol que ilumina a escuridão. E como a gente pode ser essa luz no mundo? Como fazer a diferença na vida das pessoas? Pedras Vivas nos convida a sermos intencionais nos nossos relacionamentos, a expressar o amor de Deus em palavras e ações, a servir o próximo com generosidade, a compartilhar a nossa fé com ousadia. É como se a gente espalhasse semente de amor, de esperança, de fé por onde passa, né? E essas sementes, com o tempo, vão germinar e dar frutos que abençoarão muitas vidas. Exatamente. E Pedras Vivas nos convida a sermos pacientes nesse processo, a confiarmos no tempo de Deus, a continuarmos firmes na missão que Ele nos deu. De volta para a nossa última parte do mergulho em Pedras Vivas. A gente explorou bastante a ideia principal do livro, a importância da graça, da fé autêntica e da batalha espiritual. Vimos também como o livro nos desafia a sair da zona de conforto e buscar um relacionamento mais profundo com Deus. É isso aí. E agora, para finalizar, eu queria me aprofundar naquilo que eu acho que é o ponto central do livro. O chamado para sermos pedras vivas no mundo. Para que a gente coloque em prática essa transformação interior da qual a gente tanto falou? É a grande pergunta, né? Pedras Vivas deixa claro que a fé genuína se mostra em ações, em atitudes, em amor ao próximo. Essa ideia de ser pedra viva no mundo realmente nos coloca em movimento, né? Não é só ouvir sermões ou ir à igreja para fazer a diferença. É verdade. E Pedras Vivas mostra que essa missão de ser pedra viva não é um peso, sabe? É um privilégio, uma oportunidade de sermos canais da graça de Deus e de levarmos luz e esperança para o mundo. E como o livro nos guia nesse processo de ser pedra viva, ele dá exemplos de como podemos fazer diferença no mundo. Sim! O livro mostra que essa missão começa no nosso dia a dia, nos pequenos gestos. Começa em casa, com a família, com os amigos, com os colegas de trabalho. Então a gente não precisa esperar por grandes oportunidades para colocar em prática essa ideia de ser pedra viva, né? Podemos começar agora mesmo com as pessoas que estão ao nosso redor. Exatamente. E Pedras Vivas dá vários exemplos de como fazer isso. Um deles é servindo ao próximo, ajudando quem precisa, sem esperar nada em troca. Lembra que o livro fala da importância de sermos as mãos e os pés de Jesus no mundo, né? De estender a mão ao próximo, de nos doar, de praticar a compaixão. Sim.
O livro nos desafia a enxergar o próximo como Cristo enxerga, a amar sem julgar, a servir com alegria, a perdoar de coração. E essa atitude de amor pode se mostrar de várias maneiras, né? No trabalho voluntário, doando recursos, cuidando dos doentes, visitando os presos, apoiando quem sofre. E além de servir ao próximo, o que mais o livro nos ensina sobre ser pedra viva? Outro ponto importante é o testemunho da nossa fé. Pedras Vivas nos encoraja a falar da nossa experiência com Deus, do seu amor, da sua graça. Mas ele deixa claro, esse testemunho precisa ser autêntico, tem que combinar com a nossa vida. Ou seja, não adianta falar do amor de Deus se a gente age diferente, né? Nossa vida precisa ser um reflexo daquilo que acreditamos, um testemunho real da transformação que Cristo fez em nós. É isso aí. E Pedras Vivas mostra que essa coerência entre a nossa fé e a nossa vida é fundamental para o nosso testemunho ser forte, tocar o coração das pessoas e inspirá-las a conhecer a Deus. E como podemos fazer isso na prática? Como falar da nossa fé de forma natural, sem sermos chatos ou arrogantes? O livro ensina que o testemunho mais forte é o do exemplo, da forma como a gente vive, ama e perdoa. As pessoas estão observando a gente, as nossas atitudes, como lidamos com as dificuldades. E quando elas veem a diferença que Cristo faz na gente, elas se interessam, querem saber mais sobre essa fé que nos transforma. Então, ser pedra viva no mundo é muito mais do que falar da nossa fé, né? É viver essa fé de forma autêntica, que contagia e inspira as pessoas. Exatamente. E Pedras Vivas mostra que essa missão não é fácil, exige esforço, dedicação. Mas a recompensa vale a pena. A alegria de ver vidas transformadas pelo poder de Deus é algo incrível. E essa recompensa nos impulsiona a continuar a jornada, né? A seguir em frente, mesmo com os desafios. Com certeza. E Pedras Vivas nos lembra, nessa jornada, nunca estamos sozinhos. Temos a companhia de Cristo, a força do Espírito Santo, o apoio dos irmãos na fé. E com essa certeza, essa fé na vitória de Cristo, a gente pode seguir em frente, construindo o reino de Deus aqui na Terra, sendo pedras vivas que irradiam sua luz, seu amor e sua graça. E que essa jornada nos transforme cada vez mais na imagem de Cristo, nos tornando instrumentos poderosos nas mãos de Deus, fazendo a diferença no mundo e deixando um legado de amor, fé e esperança. Que lindo! Chegamos ao fim do nosso mergulho em Pedras Vivas. Esperamos que este livro tenha tocado seu coração, despertado em você o desejo de ser uma pedra viva no mundo. Que você possa colocar em prática tudo o que aprendeu. Que a graça e a paz de Deus estejam com você.